Tipos de casamentos que existem aqui em Moçambique. É isso que eu vou abordar para você. Não é este tipo de casamento que vocês costumam ver habitualmente. Estes casamentos de anelamento, casamento que vai a um padre ou um pastor. Não é este casamento daquele papo de dizer é para na alegria, na tristeza e na doença até que a morte nos separa. Não é este tipo de casamento que eu vou falar aqui. E eu vou dar estas todas as informações, os tipos de casamento que existem aqui em Moçambique. E eu sou José, circunizado você está, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E eu separei aqui dois tipos de casamentos que existem aqui em Moçambique. Tenho a primeira, o casamento tradicional do tipo africano. E tenho a segunda, o casamento tradicional do tipo africano brutal. Estes dois tipos de casamentos acontecem aqui em Moçambique. Ok, vou começando primeiro a falar do casamento tradicional do tipo africano. Este tipo de casamento é feito por duas famílias diferentes. Uma parte da família da mulher e a outra parte da família do homem. E este casamento é feito em uma cerimônia em que essa cerimônia acontece na família da mulher ou da esposa. Mas como que acontece esse tipo de casamento aqui em Moçambique? Primeira coisa, deixa eu dizer que este tipo de casamento é considerado casamento tradicional. E este tipo de casamento acontece entre duas pessoas que se gostam e as duas famílias concordam com o relacionamento. Então, para acontecer estes tipos de casamento aqui em Moçambique, a família do homem vai em direção da família da mulher. E a família da mulher pode dizer para o lobolo: nós precisamos 2 cabeças de vaca, 30.000 meticais, 5 grades de cervejas, 10 capulanas e 2 5 litros de vinhos. E o homem e a sua família vão tentar procurar este tal lobolo para oferecer à família da mulher para ir obter a sua esposa. É isso que acontece aqui em Moçambique. E para o homem que engravida antes de apresentar, antes de fazer todos os procedimentos, esta cerimônia é visto como um indisciplinado e marginal. Então, na hora da cerimônia que for acontecer, depois do homem infringir as regras, por exemplo, engravidar antes de apresentar, o lobolo fica bem alto por causa da indisciplina que o homem cometeu. E, por exemplo, na família da mulher, se no plano de lobolo tinham pensado em 30.000 meticais, ao invés de ser 30.000 meticais em lobolo, vai ser mais ou menos 80.000. Então, esta taxa pode aumentar. Então, isso é considerado uma falta de respeito engravidar uma mulher antes de apresentar. Este é o casamento tradicional do estilo africano que acontece aqui em Moçambique. Agora vou falar do segundo tipo de casamento que eu prometi dar para você. O casamento tradicional brutal. Este tipo de casamento é um pouco diferente ao tipo de casamento anterior que eu acabei de falar. Existe uma pequena diferença, mas em termos de lobolo é a mesma coisa. Este tipo de casamento é considerado o tipo de casamento contra a vontade. Este tipo de casamento contra a vontade acontece quando uma mulher ou um homem é obrigado a casar por sua família por contra a sua vontade. Por exemplo, a família do homem acha que o seu filho já está pronto para casar e decide ali procurar uma esposa para ele. Então a família vai fazer isso mesmo, vai procurar uma esposa para o filho e depois de encontrar, oferece aí ao seu filho dizendo que essa a partir de hoje é sua esposa, porque já pagamos lobolo e tudo. Esse tipo de casamento acontece aqui em Moçambique. Principalmente nos distritos, nos matos ou nos campos, existem estes tipos de casamentos. E isso também pode ser ao contrário. Por exemplo, vamos supor que um homem está pronto para casar e decide casar. Então, ele não sabe a pessoa certa para casar. Esta pessoa pode falar para a sua mãe e os seus membros familiares que ele pretende casar. Então, a família aí vai procurar uma esposa ideal para ele. Então vamos imaginar esta pessoa que eles vão procurar, esta pessoa não esteja disposto a casar, mas não tem como. Ela vai ter que casar mesmo assim. Mesmo isso significa que ela pode deixar de estudar, tem que casar mesmo. Acontece muito isso nos matos, ok? Aqui na cidade raramente acontece. E eu já vi também um dos casos que aconteceu aqui também, que um homem estava sem esposa e a mãe foi procurar uma esposa no mato e trouxe para ele. Então, aqui acontece também esses tipos de casamento.
E as regras e os processos dos casamentos acontecem também da mesma forma que eu acabei de explicar no casamento tradicional do estilo africano. É o mesmo procedimento que acontece também neste tipo de casamento tradicional brutal. Mas por que eu dei este nome de casamento brutal? Este tipo de casamento brutal porque eu considero isso mesmo brutal mesmo, porque imaginemos lá, se uma pessoa não quer casar, eu acho que tem que chegar a um tempo certo em que a pessoa decida casar e casar. Isso de casar contra a vontade é um tipo de atitude muito brutal, ok? Isso é desumano. Para mim isso é desumano, então por isso que eu dei este nome, casamento tradicional brutal. Este tipo de casamento brutal não poderia existir aqui em Moçambique, não deveria existir aqui em Moçambique. Eu acho muito errado este tipo de casamento estarem a acontecer aqui em Moçambique. Então, este foi o final do vídeo. Espero que gostem realmente deste vídeo. Então, se você gostar do vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações aí também. Agradecer também a todos os meus inscritos, aqueles que têm deixado like, aqueles que têm assistido os meus vídeos. Muito meu canimambo e até a próxima oportunidade. Fui!